Olá, meu amigo, minha amiga, paz de Cristo. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que está em Marcos 10, 51, 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Algo muito interessante aconteceu nesse texto. Em primeiro lugar, antes de Cristo curar o cego da cegueira, ele abre os olhos da sua alma. Ele dá vida espiritual para o cego. Porque o texto narra que esse cego começa a clamar, há algumas barreiras, há alguns impedimentos, mas ele acaba chegando até o mestre e colocam ele diante do mestre. E o mestre pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Aí o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. Fala de fé e fala de salvação. Isso está ligado ao mundo espiritual. Então isso quer dizer que Cristo disse para o cego, primeiramente, que estava dando para ele vida espiritual. E ele creu. E aí, logo em seguida, os seus olhos se abriram. Porque o Senhor está interessado em nossa alma. Lucas 21, 19 está relatado: na vossa paciência possuí a vossa alma. Em Deuteronômio 4:9 está relatado: cuida-te de ti mesmo e cuida bem da tua alma. Nós sabemos que em Ezequiel 18:4 está relatado que todas as almas são minhas, todas as almas são do Senhor. Nós sabemos que existe a parábola do rico insensato no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. O texto narra que um homem rico está se vangloriando, vendo vários armazéns lotados com seus bens, com as suas posses, ouro, prata, bronze, riquezas, fazendas. E ele, se vangloriando, ele diz: o que eu vou fazer? Os meus armazéns estão lotados, e ainda tenho muitos bens e posses. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir mais armazéns para colocar as posses e os bens que eu tenho ainda. Logo uma voz do céu disse para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem é? Preste atenção que a nossa alma que é importante para Deus. O Senhor mencionou bem: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem ajuntado, para quem é? Para Deus não é. Deus não está interessado naquilo que nós acumulamos na terra: ouro, prata, bronze, bens, posses, não é nada. Ele não é contra isso. Mas se o homem só amontoar isso e não tiver a vida espiritual como ele deu para o cego, a vida espiritual para depois abrir os olhos físicos dele, não adianta nada. Por isso que ele abriu primeiro os olhos da alma do cego. A alma dele estava cega. Depois ele enxergou. Vai, a tua fé te salvou. Está relacionado ao mundo espiritual. Primeiro ele quis dar vida espiritual para o cego. Depois ele abriu os olhos físicos do cego. Veja o que o salmista diz em Salmo 142, 7. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Viu como que ele estava perturbado na oração? Senhor, tira minha alma da prisão. Ou seja, ele não estava tendo vida espiritual. A vida espiritual dele estava sucumbida. Ele estava se sentindo ofegado, não estava conseguindo, quem sabe, orar tanto como ele orava, buscar tanto como ele buscava, ou não estava tendo nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então ele clamou: Senhor, tira minha alma da prisão, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. Salmos 42, 11. Por que estás abatida minha alma? Ansiosa, se debatendo. E o salmista pedindo para a alma se aquietar.
Se possível for, você tem que dar um mata-leão na tua alma, mas ela tem que se aquietar, você tem que ter uma vida com Deus. Deus, Ele quer no último dia a nossa alma. É um texto muito interessante. Quando Jesus está dando vida espiritual para o cego, ele nem percebe. Sabe por quê? O cego, ele queria enxergar. Jesus queria que ele enxergasse, mas também queria dar vida espiritual para ele, como deu. Vai, a tua fé te salvou. O cego queria uma vida nova. Queria conversar com as pessoas, queria ter comunhão com as pessoas. Queria novamente ser integrado à sociedade. Queria ser bem visto. Queria ter o respeito, o respaldo das pessoas. Queria interagir. Jesus queria que ele tivesse uma vida nova também. Que ele interagisse com as pessoas. Que ele tivesse comunhão com as pessoas. Que ele tivesse o respeito das pessoas. Que a sua moral fosse novamente alçada. Jesus queria tudo isso também, mas também queria dar para ele a vida eterna e queria que um dia estivesse com ele no céu. Não queria somente dar a vida nova para ele, queria dar a vida eterna para aquele cego. Nós temos que compreender algo muito interessante aqui nessa terra, em todos os momentos que nós passamos aqui na terra. Jesus, ele está interessado na nossa alma. Você tem cuidado da sua alma? Você tem, de alguma forma, zelado da sua alma? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Lá em Mateus 16, né? Mateus 16, 26, é isso mesmo. Eu marquei aqui um ou dois que de repente eu não lembrava. Mas em Mateus 16, 26 está escrito: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele não salvar a sua alma? Deus nos fez alma vivente, como diz em Gênesis. E nós temos cuidado da nossa alma. Nós temos cuidado da vida espiritual. Sabe por que esse texto aqui no final relata que o cego seguiu a Jesus com a multidão? Porque quando o cego se apresenta, ele falou que queria enxergar. E Jesus, com todo cuidado, quis que ele enxergasse, mas primeiro falou: a tua fé te salvou, cuidou da vida espiritual dele. Ou seja, Jesus disse em outras palavras: você quer enxergar? Eu também quero que você veja. Realize o seu sonho. Mas primeiro eu vou te dar vida espiritual, porque você não entende que a vida espiritual é mais interessante que tudo. Vou te dar vida espiritual. Deu vida espiritual para ele. E por ter dado vida espiritual para ele, ele enxergou no mundo físico e começou a seguir a Jesus também. Porque ele foi acrescentado à vida dele, a vida espiritual. Quem tem vida espiritual sabe que Jesus, como diz lá em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então agora ele tem uma vida espiritual que o Senhor deu para ele. Então agora ele consegue enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e segue a Jesus feliz, vendo o mundo físico, enxergando o mundo espiritual também. Eu quero que você compreenda esta mensagem. Eu quero que essa mensagem faça guarida no seu coração. Eu quero que você seja restabelecido com essa mensagem. Muitas das vezes nós pedimos muitas coisas para o Senhor concernentes a esse mundo. E só que muitas das vezes ele olha para nós e ele mostra a nossa vida espiritual, quer fazer algo mais pela nossa vida espiritual, quer fazer com que nós enxergamos que a nossa vida espiritual precisa ser mais aguçada, precisa ser mais alavancada. Ele tenta nos mostrar que a nossa vida espiritual tem que ser mais ativa, ele tenta nos mostrar que a nossa vida espiritual tem que ser uma vida espiritual de mais comunhão com ele. Foi isso que ele fez com o cego. Ah, Senhor, eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. Tudo bem, você vai ver. Mas eu fiz algo na sua vida que você não entende, que seria o melhor ainda. Ter vida espiritual comigo. Tenha vida espiritual com o Criador. Tenha vida espiritual com Cristo. Ele está na sua vida. O que será que você não está enxergando? O que será que você não está vendo? Deus é aquele que realiza os sonhos do mundo físico e também do mundo espiritual. Fique com esta mensagem.